Aleluia. Louvado e exaltado seja o nosso bom Deus, amém? Glórias ao Senhor. Nós saudamos a amada igreja, os que estão de perto, os que estão distantes, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É uma alegria estarmos aqui nessa noite, podermos estar juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. E a partir desse momento agora, estudando, a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Esse meu óculos. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E essa noite nós vamos estudar a palavra, Mais do que ouvir, nós vamos estudar. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Se possível, fazendo algumas marcações, aqueles que costumam marcar alguns textos bíblicos. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu sei que há versões que modificam um pouquinho, mas vamos juntos aqui tentar repetir a uma só voz esse versículo. Vamos lá? Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que Deus nessa noite possa falar conosco, tocar o nosso coração, a nossa mente, ministrar a sua santa palavra nos nossos corações. Ó Deus amado, Deus bendito, neste encontro santo, nessa união que só o Teu Espírito Santo pode proporcionar, nós encontramos na Tua presença o aconchego, a paz. Nós encontramos em Ti, Senhor, o refrigério, a direção. E por isso, nessa noite, venha, ó Deus, com a Tua palavra ao encontro de cada um de nós, e traz a Tua instrução santa, poderosa, abençoada, que possamos crescer no entendimento, na compreensão, mas acima de tudo no amor aos ensinamentos que vêm de Ti. Nós Te louvamos e em Cristo Te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Meus amados, existem alguns textos na Bíblia que são chaves para a compreensão da vida cristã. Nós poderíamos dizer que esses textos na Bíblia, eles resumem o que é a vida cristã. Se você pegar João 3,16, é um versículo que resume a mensagem do Evangelho. É a mensagem, a mensagem central da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Aleluia. Isso é o resumo das Escrituras, do Evangelho. Quando lemos o Salmo 23, nós temos uma compreensão clara do cuidado de Deus permanente para conosco. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele continua falando do cuidado de Deus
Então nós temos muitos textos bíblicos que falam de um Deus cuidadoso, de um Deus que se preocupa conosco, que olha permanentemente para as nossas vidas. E o Salmo 23 resume bem isso. Quando lemos 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver uma declaração de amor, a mais perfeita simbologia do amor nós vamos encontrar, né? Quando fala do verdadeiro amor. Lendo a carta aos Hebreus, capítulo 10, mas principalmente o capítulo 11. E eu quero nessa noite falar sobre o capítulo 11 de Hebreus. Nós usamos o capítulo 10, versículo 38, para fazer uma abertura sobre o capítulo 11. E o capítulo 11 da carta aos Hebreus é um tratado sobre a fé. Sobre a fé. Se queremos entender acerca da fé, da importância, do que significa, não há um texto bíblico mais completo do que Hebreus capítulo 11. A fé talvez seja a primeira coisa que um crente precisa entender e aprender. É sobre fé. No beabá da vida cristã, tudo começa com a fé. Porque a fé é a porta de entrada para a vida cristã. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Então nós entramos na vida cristã debaixo da graça de Deus, alcançado pela graça de Deus, mas respondendo a essa graça pela fé. Pela fé. E nessa noite nós vamos meditar um pouco sobre a fé. O que nós precisamos entender acerca da fé. Por isso eu quero que você mantenha Hebreus capítulo 11. E nós vamos lendo e colocando algumas coisas que todo servo de Deus precisa ter bem claro na sua mente. Entender o que é fé. E viver essa fé. Porque muitos falam de fé, irmãos, mas não vivem a verdadeira fé. Conta-se a história de... Essa história teria ocorrido numa cidadezinha no interior da Inglaterra. Ela passou por um grande período de seca. Muito tempo sem chover. Estava matando toda a lavoura, comprometendo a qualidade de vida da população. As pessoas angustiadas por tempo demais sem chover. Ele disse que naquela cidade tinha uma igreja cristã. Então o pastor daquela igreja chamou os irmãos e disse: irmãos, a igreja tem que entrar em ação. Nós precisamos orar. A cidade está sofrendo. As pessoas estão desesperadas. Então nós vamos fazer uma vigília de oração. E vamos clamar a Deus para que chova. E chova bastante para regar a terra. Seja uma chuva abundante. Marcou o dia da vigília de oração. E disse que no dia da vigília de oração a igreja estava cheia, os crentes ali, o culto começou, né, irmãos? Estava começando o culto. Aí de repente, então uma criança de 10 anos. E quando aquela criança entrou, chamou a atenção de todo mundo. Quando ela entrou no culto, ela entrou com a capa de chuva e com um guarda-chuva. E diz que alguns olharam para aquela criança e deu vontade de rir. Mas rapidamente eles entenderam que aquela criança estava lhe dando um sinal de fé genuína. Ela foi preparada para o mover de Deus, para a resposta, né? Se nós vamos orar para Deus chover, vai chover. Eu creio nisso. E ela foi a única que de fato estava vivenciando aquela fé. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então aqui está a definição plena, completa acerca de fé. O escritor aos Hebreus diz que fé é fundamento, é a base, é o alicerce. Não há vida cristã sem fé, porque não há salvação sem fé, não há cristianismo sem fé. É o fundamento. Se você não tem fé, você não começou ainda a tua trajetória cristã. E olha, ele fala de fé como um firme fundamento. Portanto, fé não é um salto no escuro. Fé não é andar sem rumo, sem direção. Fé é convicção. Fé é certeza plena. Fé é confiança. Aleluia. Irmãos, quem tem fé no coração tem um viver completamente diferente, enxerga a vida completamente diferente, faz coisas que os outros não entendem. Versículo 2 ele diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quem tem fé no coração tem muita coisa a testemunhar. Irmãos, o coração que é movido pela fé todos os dias tem algo extraordinário a compartilhar. Tem experiências tremendas, e ele está dizendo: olha, o exemplo dos nossos pais. Quantos testemunhos nós encontramos nas Sagradas Escrituras de homens e mulheres que alcançaram coisas especiais pela fé. Versículo 3, pela fé. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja, a fé é a única maneira de nós entendermos algumas coisas nesse mundo. Existem muitas coisas nesse mundo em que vivemos que você entende pela inteligência, pela cognição, pela razão, pela experiência. Mas algumas coisas nós não vamos encontrar explicação no mundo racional. É só através da fé. É só através desse meio que nos leva a conhecer a Deus profundamente. Eu vejo as pessoas tentando explicar algumas coisas e erram, e cometem erros grosseiros, porque não tem fé no coração, e ficam tentando encontrar no natural a explicação para coisas que são sobrenaturais. E só aquele que tem fé no coração consegue de fato entender algumas coisas que acontecem na vida. Você chega lá e a pessoa está dizendo: eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Mas você que tem um coração tomado pela fé e sabe como Deus age, e entende de poder de Deus, e entende de ação no mundo sobrenatural, você diz: eu sei, eu tenho consciência plena de que isso é ação de Deus, de que isso é poder de Deus, de que isso é intervenção divina. E alguns vão te chamar de louco, alguns vão dizer que você é fanático, que você espiritualiza tudo. Mas há coisas que jamais o homem natural vai compreender, porque não há verdadeira fé no seu coração. Versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando
Deus testemunha dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só, irmãos, coisas que muitos não conseguem entender. No dia em que aqueles dois irmãos comparecem diante de Deus para prestar um culto, e a Bíblia diz que Deus recebeu o culto de Abel, mas rejeitou o culto de Caim. E aí um fica tentando dizer, não, mas foi porque Caim ofereceu ovelha e Caim ofereceu fruto e Abel ovelha, porque no culto de Caim houve sangue, e de Abel houve sangue, de Caim não houve. Ele está dizendo aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Deus olhou no coração de Abel e viu fé. Aleluia, glória a Deus. Não enxergou mesmo no culto de Caim, porque cria em Deus, irmãos. Abel oferece das suas primícias. A fé nos leva a dedicar a Deus a nossa primícia, o nosso melhor. Quem não tem a verdadeira fé, irmãos, tenta cultuar a Deus com a sobra, com o resto. Mas quem tem fé genuína oferece a Deus o melhor, a primícia. E veja o quanto isso é fundamental para a vida do servo de Deus. Versículo 5 diz, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Aleluia. Irmãos, Enoque experimentou algo que é inconcebível na mente humana. O homem que não passou pela morte física, não há como a ciência explicar, não há como o conhecimento humano explicar, porque a fé, irmãos, abre uma porta para o mundo sobrenatural. E no mundo sobrenatural, o conhecimento humano, ele não serve de nada. Nele nós entendemos e enxergamos através da fé. Eu não sei como aconteceu, como foi esse traslado de Enoque, mas eu creio que foi algo extraordinário, algo muito lindo. O amor de Deus por aquele homem que tinha um coração cheio de fé. O prazer de Enoque era estar com Deus, era falar com Deus, era andar com Deus. Chega um momento que era como se ele não tivesse mais parte com as coisas desse mundo, porque ele respirava Deus, porque ele já vivia, irmãos, com o coração no céu. E isso só a fé é capaz de produzir na vida de uma pessoa. O versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que é recompensador daquele que o buscam. Irmãos, a fé é o único caminho para o homem agradar a Deus. A fé é a única forma de nós agradarmos ao Senhor, é com a nossa fé. E ele diz que sem fé não há como você gerar contentamento no Senhor. E aí algumas pessoas ficam, irmãos, buscando uma alternativa, buscando isso, porque eu sou bom, o fato de eu ser bom, isso não é o suficiente para gerar esse contentamento no coração do Senhor, mas é preciso que haja fé. O versículo 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca,
pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Só a fé para fazer um homem dedicar quase toda a sua vida a um projeto. Irmãos, por 120 anos Noé se dedicou à construção daquela arca, pregando sobre um dilúvio, sobre o juízo divino, algo que ninguém acreditava. Não havia parâmetro no mundo natural. Noé, mas onde é que já se viu uma chuva tão grande que vai chegar, a destruir? Onde já se viu? Mas ele creu. Talvez Noé disse: olha, gente, eu não sei explicar como é que vai ser. Eu também nunca vi. Mas Deus falou. E se Deus falou, está falado. Se Deus falou, eu creio. Se Deus falou, vai acontecer. Eu não sei quando, eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um mês, se é daqui a 10 anos, mas eu creio. Aleluia. Irmãos, quando nós cremos de todo o nosso coração, a fé, irmãos, é capaz de nos levar a ver como Noé viu a sua família salva. Amém? Amém? Aleluia! Ah, pastor, mas será aquele coração duro? A gente está falando, ele está rindo, é deboche, não quer ouvir o evangelho, não quer vir para o culto. Deus é maior. Amém, irmãos? Deus é maior. Aleluia. Não existe um coração tão duro desse mundo que Deus não possa mudar. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. E irmãos, ele vai mostrando aqui que Noé viu a salvação da sua família. Se ele não tivesse crido, irmãos, até a sua família teria perecido. O versículo 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha só, Deus chama, e Abraão responde, somente pela fé. Irmãos, a fé nos leva a abrir mão de uma segurança que nós construímos para experimentar a segurança divina. Todos devem ter dito para Abraão: isso é loucura. Você está bem aqui. Aqui você tem a sua família, aqui você tem os seus amigos, aqui você tem seus bens, aqui você tem respeito. E tu vai sair para onde? Deus não disse: Abraão, eu vou te levar lá para a beira do Jordão. Abraão, eu estou te levando. Não. Ele diz: eu vou te mostrar. E Abraão segue, tão somente pela fé. Irmãos, e ele abre mão de uma falsa segurança, porque a segurança produzida pelos meios humanos, ela não é confiável. E ele vai em busca da segurança divina, tão somente pela fé. Eu creio que Deus está me guardando. Eu creio que Deus é comigo. O versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Agora mostra, irmãos, que pela fé os seus filhos estão seguindo os seus passos. Irmãos, é a fé que nos leva a ver as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida e na vida da nossa descendência, dos nossos filhos. Aleluia.
Eu sei que o Evangelho é a coisa mais preciosa que eu já alcancei nessa vida. Mas esse Evangelho, ele não é precioso só para mim. Ele será precioso para a minha família, para a minha descendência. Eu creio nisso. Eles precisam desse Evangelho. E Deus há de conceder a minha graça de ver a minha família também vivendo esse Evangelho. Agora não é mais Abraão, agora já é Isaac. Agora não é mais só Isaac, agora já é Jacó, já são a sua descendência. Versículo 11 diz: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Aleluia. Olha, irmãos, como a fé está causando coisas impressionantes. Irmãos, a fé faz com que o impossível se torne possível nas nossas vidas. Pela fé, Abraão e Sara conseguiram ver a sua descendência sendo gerada. Irmãos, se fosse pela medicina, jamais. Se fosse pelos os médicos da época, pelos remédios da época, jamais eles teriam visto isso. Mas a fé, o texto está dizendo que os levou a isso. Versículo 12 diz: por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aí mostra, irmãos, como pela fé a descendência de Abraão peregrinou por terras estranhas, crendo na terra prometida. Pela fé, irmãos, a fé nos dá força para enfrentar grandes provações, ataques diários do inferno contra nós, contra a nossa casa. E a fé inabalável no coração nos leva a crer que nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Aleluia. Não, nós não podemos abrir mão da fé. Nós não podemos minimizar a força da fé. O versículo 14 diz: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. A fé é alimento para a nossa esperança. Quem não tem fé, irmãos, não tem esperança. Porque a esperança, irmãos, fala acerca das coisas futuras. E aí a fé que nós temos em Deus é que nos sustenta, crendo que o Senhor tem algo melhor para nós. O versículo 15 diz: e se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam uma oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pois isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque Ele já lhes preparou uma cidade. Olha aqui. A fé, irmãos, nos leva a alcançar grandes conquistas. Mas a maior conquista é a eternidade no céu. Eu creio. Eu sei que você crê. Que o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, diz: eu vou preparar-vos lugar. Mas eu voltarei, um dia eu voltarei, para levá-los para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu creio nisso. E essa fé é inabalável. Nada que digam, nenhum, irmãos, nenhuma pessoa é capaz de mover isso do meu coração. Eu creio. E ele está dizendo, está declarando isso, né? O versículo 17 diz: e pela fé, Abraão ofereceu Isaac quando foi provado.
sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Olha o que estava no coração de Abraão naquele momento. E Deus tinha dado Isaque como promessa de que uma grande nação viria daquela criança. E quando Deus exige como prova de fé que ele entregasse aquele filho para ser sacrificado, aqui o autor está dizendo o que se passa no coração de Abraão. E nós ficamos imaginando: meu Deus, o que passou pela mente daquele homem? Como eu terei uma descendência que será tão grande que não dá para contar com as estrelas do céu, se o filho da minha descendência está sendo arrancado de mim? E ele está dizendo aqui, irmãos, está explicando isso. Ele considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos. Se Deus disse que é dessa criança, que é desse filho que virá a descendência, ele pode morrer hoje e amanhã ele estará vivo novamente, porque Deus é Deus. Aleluia. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Olha, irmãos, quando José morreu, ainda vai demorar muitos e muitos anos para o fim do cativeiro no Egito. Na verdade, o cativeiro está começando, porque até a morte de José, os hebreus eram bem tratados no Egito, e tudo muda quando ele morre. Mas ele está, porque cria na promessa, irmãos, falando acerca do dia em que os hebreus iriam sair do Egito séculos depois, e está dizendo: não deixe os meus ossos enterrados nessa terra, porque eu creio que nós iremos, o meu povo irá viver na terra que Deus assim o prometeu. Sabe, irmãos, a fé é o fundamento da palavra profética. Quando Deus anuncia, vai se cumprir. E nada há, irmãos, que possa barrar o agir do Senhor. O versículo 23 diz: pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aleluia. Nasce Moisés debaixo de uma condenação de morte, que os pais de Moisés já estavam observando a execução entre os seus vizinhos. Eles escondem a criança, correndo risco na própria vida, mas eles criam na promessa. Irmãos, a fé produz no servo de Deus atitudes ousadas. Há coisas que um crente faz, irmãos, que somente a fé é capaz de explicar. Quanta coragem, quanta impetuosidade, quanta ousadia. Aleluia. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Olha, que privilégio ser considerado um herdeiro do trono, um descendente. Ele recusou isso, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Aleluia. Olha quão lindo esse texto, porque explica atitudes, comportamentos de servos de Deus, acontecido há tanto tempo atrás. Ele está dizendo que está movendo tudo isso é a fé no coração. Irmãos, a fé faz com que a gente não tema as perdas momentâneas materiais, porque Deus é Deus recompensador. Pela fé celebrou a Páscoa,
Versículo 28, e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Os egípcios estão desesperados, contabilizando a morte dos primogênitos. E os servos de Deus estão celebrando a Páscoa. Aleluia. Pela fé. A fé produz livramento, irmãos. Versículo 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Como explicar? Uma multidão acabou de passar em terra seca, livre, cantando. Os outros vêm atrás e são destruídos. Porque a fé era o que movia o povo de Deus. E a sede de vingança, de violência, era o que movia os egípcios. E Deus honrou a fé e operou milagre. Versículo 30 diz, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Vocês sabem o que é 7 dias rodeando aquela cidade gigante, tocando trombetas, parecendo um bando de malucos, sendo ridicularizada por soldados do alto daquela muralha que era considerada intransponível. 7 dias rodando, 7 dias tocando, do 7º dia tocando 7 vezes, e pela fé eles viram aquela muralha sendo derrubada diante dos seus olhos. Quantas muralhas Deus tem derrubado, irmãos, pela oração, pela fé dos seus filhos. Versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhida em paz os espias. Foi só a fé, irmãos, que fez com que Raabe acreditasse naquela história. Mas a fé fez com que ela, irmãos, conseguisse acolher a palavra de Deus no coração. Versículo 32 diz, mas que direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele está dizendo, olha, se eu for contar a história de todos esses homens, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aleluia. Quantas vitórias homens e mulheres de Deus alcançaram pela fé. Versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Aleluia. Versículo 36 diz, e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Irmãos, ele está falando do quanto de sofrimento os servos de Deus passaram, porque tinham fé no coração. A fé em Deus nos prepara para os momentos difíceis. A fé nos ajuda a suportar esses momentos difíceis. E eu convido os irmãos a ficarem em pé. No versículo 39 e 40. Aleluia. Aleluia. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia. Irmãos, muitos pela fé não chegaram a ver em sua existência o resultado de um sonho, mas nem por isso abandonaram a fé. Abandonaram a fé. Nem por isso. Muitos pela fé, porque não desistiram de crer, irmãos, viram familiares sendo perecendo, sofrendo. Mas até isso a fé é importante, porque a fé nos traz consolo, conforto. E a oração que fazemos ao Senhor nessa noite é que o Senhor continue fortalecendo a fé de cada um dos irmãos.
não deixem de crer. Não deixem de buscar o Senhor em oração. Não parem de clamar, não desistam de esperar confiantemente no Senhor. O salmista diz: eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus contempla as nossas orações. Deus ouve o clamor dos seus filhos. E nós cremos, irmãos, que um dia tudo isso vai passar e estaremos junto dele eternamente, celebrando a sua glória e as suas maravilhas. Pela fé, assim cremos. Ó Deus bendito, que semente poderosa a tua palavra plantou nos nossos corações, a semente da fé. E dia a dia o Senhor vem, ó Deus, irrigando através do teu Espírito, através da tua palavra, e essa fé vai crescendo, e essa fé toma conta de nós, e move o nosso viver, ó Deus, sustenta as nossas ações. Aleluia. Não nos deixe, ó Deus, fraquejar na fé. Não permita que nada, Senhor, nessa vida venha, ó Deus, enfraquecer a nossa fé, mas dia a dia, crendo no Senhor, que possamos testemunhar os teus feitos maravilhosos nas nossas vidas. Que haja fé, uma fé firme, inabalável, crescente no meio do teu povo e da tua igreja, conforme é a tua vontade. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.